O estado está entre os primeiros a serem colonizados pelos portugueses que atracaram na Baía de Guanabara em 1º de janeiro de 1502 em uma expedição exploratória. No vídeo de hoje, falaremos um pouco sobre a história do Rio de Janeiro. Mas escuta só, você já viu nosso último vídeo? Para conferir, é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e conhece comigo um pouquinho da história do Rio de Janeiro. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa! 2 anos depois de Pedro Álvares Cabral conhecer as terras que hoje pertencem ao Brasil, a corte portuguesa envia a segunda expedição exploratória para as terras de além-mar. A frota chegou à costa brasileira em janeiro de 1502, comandada por Gaspar Lemos. Atracaram em um local que inicialmente consideraram ser a foz de um rio. Por esse motivo, passaram a chamar o local de Rio de Janeiro. Por um período de 30 anos, o local serviu de fonte de exploração de madeira. Após este período, a corte portuguesa viu algum interesse na região e mandou uma expedição colonizadora para a localidade. Esta expedição era liderada por Martim Afonso de Souza. O principal motivo desta era retirar os franceses que estavam dispostos a lutar pelo domínio da região. Em 1560, depois de uma série de combates, os portugueses finalmente conseguiram expulsar os franceses. Outras nações, como a Holanda e a Inglaterra, também cobiçavam as terras brasileiras, ocasionando inúmeras tentativas de invasão do território. Essas invasões motivaram o rei Dom João III a dividir o Brasil em 15 pedaços de terra, ao qual chamaram de capitanias hereditárias. Essas capitanias foram distribuídas a 12 fidalgos, membro da nobreza portuguesa. O território que hoje é ocupado pelo estado do Rio de Janeiro pertencia à capitania de São Vicente. A área foi entregue a Martim Afonso de Souza em 1534, tornando-se o donatário da região. 2 fatores incentivaram a colonização e o povoamento desta localidade. O primeiro, mencionado anteriormente, trata da tentativa de evitar as constantes invasões que o território sofreu nos primeiros anos de colonização. O segundo fator estava relacionado à busca de metais preciosos como o ouro e a prata. Isso motivou muitos portugueses a se aventurar pelos sertões da capitania em busca de ouro. Podemos afirmar, então, que a colonização e o povoamento desta capitania deu-se por motivos diferentes das demais capitanias instaladas no país naquela época. Por muito tempo, a região ainda foi fortemente disputada, até que em 1655 a coroa portuguesa decidiu reagir às invasões francesas, fundando a segunda cidade do Brasil, chamada São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março deste ano, sob o comando de Estácio de Sá. Este foi um período muito difícil para os povos originários do Brasil, pois as batalhas entre franceses e portugueses envolveram muitas tribos que quase foram dizimadas. Porém, os indígenas que se aliaram aos portugueses receberam recompensas, como por exemplo o caso de Araribóia, líder dos Temimimós, que recebeu uma porção de terra onde hoje está localizada a cidade de Niterói, como recompensa pela luta contra os franceses. O estado acabou se desenvolvendo graças à facilidade de escoar os produtos produzidos na região através de seu porto. Salvador era a capital do Brasil Colônia, mas a importância crescente no Porto do Rio foi o responsável pela mudança da sede do poder para a cidade do Rio de Janeiro. O ano de 1808 foi marcado pela chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, que escolheu o Brasil para se refugiar das invasões de Napoleão Bonaparte, inaugurando mais um capítulo na história do país.
o período joanino. A família real desembarcou em Salvador em janeiro de 1808, mas em março do mesmo ano transferiu-se para a cidade do Rio de Janeiro. Isso fez com que a cidade fosse modernizada de forma a receber a estrutura administrativa do reino. Com isso, profundas mudanças aconteceram, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Quando a família real retornou para Portugal e a independência do Brasil foi declarada em 1822, as minas de ouro já haviam se esgotado e cedido seu lugar a uma outra riqueza, o café, que impulsionou ainda mais a imigração dos povos de diferentes localidades do mundo. O crescimento continuou durante quase todo o século XIX, mas a abolição da escravatura em 1889 e a escassez das colheitas interromperam o progresso. Esse período de agitação social e política levou à proclamação da República. A cidade do Rio de Janeiro, então chamada Distrito Federal, continuou sendo o centro político e a capital do país. No começo do século XX, surgiram as ruas largas e construções imponentes, a maioria no estilo francês do final do século XIX. Com a transferência do Distrito Federal para Brasília, a área da atual cidade do Rio de Janeiro tornou-se uma cidade-estado independente. Essa condição durou de 1960 a 1975, quando a cidade do Rio de Janeiro foi unida ao estado do Rio de Janeiro e tornou-se sua capital. O Rio de Janeiro é a segunda maior economia do país, ficando atrás apenas do estado de São Paulo. O setor terciário representa mais de 55% do PIB do estado, de acordo com o IBGE. Destaca-se o importante papel que o turismo e os serviços, direta ou indiretamente ligados a ele, desempenham para o setor. Essa atividade tem ganhado cada vez mais espaço na economia mundial e nacional, tornando-se uma importante fonte de arrecadação. E então, você já conhecia estes fatos históricos do Rio de Janeiro? Deixe um comentário nos contando. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!